pessoa que está vendo este vídeo. Hoje eu vou falar um pouco. Tem que deixar registrado, né? Processo. Daí eu falei, vou gravar um vídeo, que é mais fácil. É mais legal. Você vê aqui em cima, talvez esteja bem difícil. Ó. Tá escrito assim, dor, TCC. Porque eu tinha que fazer. Tem que produzir, né? E daí pensei, falar sobre o quê? Ou o que eu quero fazer, né? Tô pensando nessa coisa, memória, repetição, e voltar e ficar, e daí eu falei, mas será que é uma memória muito real, assim, uma memória que eu tenho mesmo, ou é uma sensação? Daí eu falei, foda-se, vou fazer alguma coisa. Aí abri esse Canva e escrevi dor, que eu sempre produzo meio na dor às vezes. Agonia, ansiedade, é dor. Daí eu pensei, cabeça, né? Sempre faço a cabeça. Falei, preciso fazer essa cabeça, ela se movimentar. Só fui fazendo. Esse rosto girando, eu falei alguma hora, nossa, seria engraçado fazer ele caindo, interessante pelo menos. Daí, né, fiz ele caindo, daí beleza. Dá pra ver que as coisas estão bem definidas, também é um esboço. Aí depois pensei, nossa, sempre pensei em avião, né? Nunca fiz um motor. Peguei aqui um modelo. Esse aqui é um King Air. Provavelmente um 200. E daí falei, motor, né? Essa hélice aqui, zero proporções, tá? Isso aqui é um spinner, né? É, para dar menos atrito com o ar, né? As hélices, aqui, as pás, né? Da hélice, daí a conjunto é a hélice. Aqui embaixo é uma entrada de ar, aqui é uma saída e como se fosse o escapamento, né? Daí é isso. Eu falei, a hélice ligando, ela se movimentando aos poucos, daí começa a ficar mais rápido, as bordas menos definidas, até que vira um borrão. E daí ele começa a andar, né? Começa a se movimentar. Uma cena que eu vi algumas milhares de vezes na minha vida. Depois falei, oficina, né? Dor. Pensei em parafuso, pensando talvez numa relação com o motor, mas não em tanto, talvez. Mas porque parafusos são muito perigosos na oficina de aviação, porque eles são mortais. Basicamente, o motor pode sugar um parafuso e isso pode destruir a aeronave. Ou pelo menos causar muito estrago. Então, falei, parafuso, né? Aí fiz ele se movimentando e caindo, né? Acho que a cena que eu mais gostei foi aqui, ó. No 11 ele caiu, aí ele dá uma quicadinha e cai totalmente, se movimenta, achei super divertido essa relação. E depois falei, o que eu sempre faço, né? Pessoas andando. Mas também porque fica muito na minha cabeça uma cena do filme Menina Garça, em que Marreto está andando, simplesmente andando, e eu falo, ok, aqui é animação, em seu Master Blaster. E é só um garoto andando. Mas. Aí eu falei, andando, né? Tentei fazer uma criança, ficou ultra estranho? Sim, e proporções são estranhas. Mas foda-se. É um esboço, é uma tentativa. Daí eu fiz ele andando meio tortinho. Aí você vê que quando as coisas ficam mais complexas, eu tendo a indefinir também, porque é mais fácil. Depois você só ajeita. Falei, tá. Eu falei, nossa, tá muito rápido essas coisas, né? As coisas estão muito rápidas, estão muito agitadas. Tipo, se for colocar aqui, ó, parece que as coisas estão agitadas, né? Eu pensei, nossa, vou fazer um mais de boa, né? Aí fiz essa coisa, esse personagem, essa cera, que é essa massa, sentada e só olhando para um lado, né? Seguindo para o outro, daí. Daí falei, gostei, né? Gostei até. Ô, caralho. Daí gostei. Gostei. Ainda que tenha uma agitação, mas não sei, ele tá parado ali. E daí lembrei, né? Dor.
Eu também tinha que continuar. Falei, nossa, dor, né? Daí pensei em fazer algo um pouco mais. Não trabalhado, mas com sombra, né? Acho que é um jeito interessante de lembrar que também eu tô fazendo um desenho. Que às vezes eu fico muito na coisa do movimento, né? Igual eu vejo aqui. E esqueço do desenho, né? Das formas. E daí fiquei pensando essa coisa meio da ansiedade mesmo, desse respirar ofegante que se mexe, o corpo que fica se mexendo. Eu tirei as sombras porque a gente é assim. É... Esse corpo se mexendo, se agoniando, né? Ainda que aqui eu tive muita dificuldade porque atuar com forma, atuar com um traço, tirando as coisas da cabeça é difícil. Tem que ter uma percepção boa. E também eu queria, não sei, não queria que fosse. Porque pra mim parece um corpo malhado, né? Eu queria um corpo zoado, assim. Igual o meu. É... Mas ainda é complexo. Então, também porque, né? Questões de só tirando as coisas da cabeça aqui, né? Sem necessariamente olhar uma referência. E daí ficou assim, né? Ficou essa baguncinha legal. E daí falei, nossa, tá, interessante, né? Pensei, posso pensar essa cena toda conjunta, posso pensar numa sequência, né? Aí foi aqui, criador, cena, é... e daí coloquei esse fundo, né? Mais soft e fui ajeitando, né? Reescalonando, pensando posição, pensando talvez uma narrativa e juntei, né? A cabeça aqui, ó, ficou. Sai da tela, aí vem esse corpo, aí vem essa pessoa andando, que meio não tá andando pra lugar nenhum, e esse parafuso caindo, que eu acho que poderia ter mais movimento dele, mas foda-se. O que eu fiquei pensando também é em agora, né? Ao invés de só separar tudo, também pensar em relações tipo, conjuntas, talvez esse com esse na mesma cena, ou talvez esse com esse, sabe? Ou esse mesmo com esse, né? Então, acho que são ideias, são coisas a se seguir. Ou posso partir para outra cena, outra coisa.